paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós queremos trazer aqui uma mensagem de Deus para vocês. Essa mensagem está baseada em Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 39. E o tema da nossa mensagem é a vinda do Senhor Jesus e a Copa do Mundo. A vinda do Senhor Jesus e a Copa do Mundo. A Bíblia diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus amados, há um link, há uma ligação entre o que Jesus falou e a Copa do Mundo. Mas como que nós podemos compreender isso? Contextualizando a situação da época antediluviana, como que eles viviam, com a mesma situação social, econômica, política que nós temos hoje. Elas são parecidas. Nós já estamos no apocalipse real e final. Eu já tenho chutado o balde, quebrado o cântaro, erguido a tocha e já estou avisando que nós já estamos no apocalipse. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, vai ter prejuízo. E dentro dessa visão, eu posso afirmar que está se cumprindo isso diante dos nossos olhos. Eu vejo hoje um grupo totalmente hipnotizado. Evangélicos carnais, pastores, obreiros, líderes, que estão um nível de espiritualidade tão baixo, uma frequência espiritual tão baixa, que não consegue perceber as coisas mínimas que afetam a vida espiritual do cristão. Literalmente, já está se dividindo entre as virgens prudentes e as virgens nécias. As nécias não vão mais ter salvação. As pessoas estão enganadas com esse mundo e brincando de ser crente não vão mais ter salvação. E foi isso exatamente que Jesus mostrou aqui. Algo repentino veio, mas antes eles estavam o quê? Focados nas coisas desse mundo. Então, eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Trazendo para hoje, trazendo para a nossa época, seria, para as pessoas acadêmicas que estão me observando hoje, você que já ouviu isso, que tem uma cultura para entender o que eu estou dizendo, seria o pão, o vinho e o circo. E como que isso tudo começou? Interessante que isso começou exatamente quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, aproximadamente ali no ano 5 antes do nascimento de Cristo, dentro da cronologia certa, né? Mas digamos quando ele nasceu, o imperador era César Augusto. César Augusto foi o maior imperador que já teve no Império Romano. Um dos homens mais inteligentes do mundo. Ele precisava ser inteligente. Porque ele não queria o trono, ele não usurpou, colocaram ele no trono. E quando ele tinha 17 anos, o tio dele morreu. Eu quero que você entenda isso, o contexto. Eu estou falando de Bíblia. Quando esse César Augusto morreu, Jesus tinha 13 anos. Jesus observou o governo dele. Essa citação não é somente em cima do povo antediluviano, era algo contemporâneo de Jesus. Jesus vivia isso. Entenderam agora? Então, César Augusto, quando ele tinha 17 anos, o tio dele morreu. O tio dele era Júlio César.
Júlio César foi um grande general, mas um homem muito bem visto em Roma. Os escravos amavam ele, os soldados amavam ele, o povo romano amava ele e os senadores tinham medo dele. Assassinaram ele. Mas eles, imaginando que iam dominar sobre Roma, os senadores, foram pegos de surpresa, porque ele tinha um testamento e no testamento ele colocou o sobrinho que ele gostava, que era o Augusto. Este Augusto, que depois se tornou César, em homenagem ao tio, né, porque era Júlio César, então ele era sobrinho do César, e ele, então, colocou o nome César Augusto, que era o nome dele. Augusto é sublime. Então ele se tornou, ele fez com que o nome César se perpetuasse. Quando você vê esse símbolo, eles fazerem assim, né, é um símbolo a César. Então o mundo é muito influenciado por César. Essa questão de dominação é César. O anticristo é um tipo de César. É uma sequência de domínio, de poder. E quando este jovem viu, pense bem, adolescente, 17 anos, brincando, aproveitando a vida, sem preocupação. Agora chegou uma pessoa e disse, você será o imperador, o rei. E ele, então, preocupado, ele teve que ser muito sábio para sobreviver. Naquela época, um rei sobrevivia pouco tempo. Ele viu o próprio tio dele, era 30, 40 anos, já era assassinado, morto. Mas ele viveu até os 75 anos. Morreu de velho, morreu farto de dinheiro, de poder. Quando ele morreu, Jesus tinha 13 anos. Olha que coisa interessante. Mas como que ele se perpetuou no poder? Aí é que está o segredo. Ele utilizava dessas ferramentas, que ele viu que era própria, para dominar o povo. Por que dominar o povo? É que metade da cidade de Roma era constituída de escravos. Então, nós tínhamos aproximadamente uma população de 250 mil pessoas escravas. E essas pessoas precisavam ser aquietadas. É tipo um gado. Se você faz parte do gado, tem que manter o gado calmo. Ovelha, tem que manter as ovelhas calmas. É como um cardume de peixes, vai indo ali calmo. Não pode ter agitação. Porque eles constituem uma energia que pode ser destrutiva. Então tem que dominar o gado, tem que dominar os escravos. E aí é uma mensagem direta para você que é evangélico. Você é ovelha, você não é gado, você não pode comer o que bode está comendo. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ah, eu sou pastor. Mas não verá se não se santificar. E as tuas ovelhas também. O que eu estou dizendo é bíblico. Então, ele começou a utilizar de espetáculos, ele dava pão gratuitamente para os seus escravos, seria hoje Bolsa Família, crédito social, que os governos estão dando. Ele dava para o seu povo e ele também dava muito espetáculo. Tinha muito espetáculo. Então, César Augusto foi o primeiro que utilizou esta ferramenta. Aproximadamente ali depois, no ano 100, um poeta romano chamado Juvenal, este camarada então falou sobre essas duas ferramentas, pão e circo. E no século XX, historiadores franceses cunharam então o nome, né? Ali o Paul Vigny cunhou o nome de pão, vinho e circo. E hoje, como que fica a situação dos evangélicos, como que fica a situação dos salvos, que estão se misturando com os profanos, os santos com os profanos, os puros com os impuros.
irmão, está sendo catastrófico. Nós já tivemos 8 mortes diretas devido à Copa do Mundo, mas infelizmente, pasmem, até um pastor morreu, porque quando ele sentiu aquela energia, aquela emoção, foi algo tão grande que deu um infarto. Dizem que aumenta quase 30% o número de infarto em jogos de seleções de cada país. E tudo isso mostra o quê? Mostra que o Estado, os governos estão utilizando esta ferramenta para enganar os crentes. Nós já estamos num divisor de águas. As pessoas que são, nós já estamos no apocalipse real. Quem é virgem nécia já está marcado para a perdição. Quem é sábio que está orando, mas está envolvido com a Copa do Mundo, esta mensagem que eu estou dizendo para você é: desperta, acorda, Jesus Cristo está voltando. O que aconteceu na época de Noé está acontecendo na nossa época antes de hoje. É pão, vinho e circo, para que as pessoas adormeçam embriagadas nessa energia que está hoje até matando as pessoas, por causa que estão infartando. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz para você: não se embriaguei com esse vinho mundano, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, para que quando chegar aquele dia, você possa entrar pelas portas. Não seja que nem aquela pessoa que ouviu o conselho do ímpio. Quem está na Copa do Mundo está sentado junto com o ímpio. Ímpio, aquele crente que conhece a palavra, mas não obedece. Esse é o ímpio. E os pecadores são aquelas pessoas que não aceitaram Jesus ainda. Então a mensagem de hoje é para você. Você que é crente, que ainda tem um pouquinho de temor de Deus, mas está envolvido com essa orgia da Copa do Mundo. Está enganado com a Copa do Mundo. Orar, você não ora mais. Ler a Bíblia, você não lê mais. Agora, ficar 2, 3 horas pesquisando sobre Copa do Mundo, hipnotizado por uma IA, inteligência artificial, você fica. Mas Deus está dizendo para você: desperta. Desperta, porque nós já estamos no tempo final. E eu perguntei para o Senhor: qual é a última mensagem que tu queres que eu diga diante dessa pregação? E ele disse assim para mim: diga para os seus ouvintes que quem é limpo, se limpe mais ainda. Busque a Deus, se santifique mais. Santifique, porque já está demarcado quem vai ser salvo e quem não vai ser mais salvo. Não é um calvinismo declarado, mas é um calvinismo teológico. A Bíblia diz isso. Já está declarado. É as 10 virgens. Prudente e as nécias. As loucas e aquelas que são prudentes. Se você é prudente, desperta. Se você está limpo, se limpe mais ainda. E se você está sujo, está rebelde, não quer obedecer a palavra, se suje mais ainda. Aproveite com as bolotas desse mundo. Vai junto com esse rebanho de gado, de porcos. Esse rebanho que não é ovelha, vai junto se sujando. 6 bilhões de pessoas e você no meio. Vai junto, por quê? Jesus Cristo está voltando. E você tem pouco tempo para aproveitar o mundo ou para se santificar. Para aproveitar o mundo ou para observar que Jesus está voltando. Oh, maravilha! Meus amados, a palavra ficou salgada no final, mas ela está temperada pelo Espírito Santo. Ela vai te dar mais sede para que você busque a Deus e entenda que Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Divulgue esse vídeo.